Os livros do Evangelho segundo Lucas e dos Atos dos Apóstolos, podemos dizer que é uma obra bem amarrada. Percebemos isso examinando algumas amarras entre os dois volumes. Certamente o autor quis unir a prática de Jesus, descrita no Evangelho, com a praxe dos apóstolos no livro dos Atos. Uma dessas amarras é o tema do caminho, que podemos ver nos trechos a seguir, onde no texto do Evangelho vemos Jesus tomar o caminho para Jerusalém. O Evangelho de Lucas é um evangelho de subida. E nos textos do livro dos Atos, vemos os discípulos sempre a caminho, é a comunidade dos fiéis em saída. Outra amarra importante é a presença do Espírito Santo, pois no início do Evangelho de Lucas, assistimos uma espécie de pequeno Pentecostes. O Espírito se manifesta em várias pessoas conforme o quadro a seguir. Ao pregador itinerante João Batista, Maria, a mãe de Jesus, a Isabel, mãe de João Batista, esposa de Zacarias e prima de Maria, a Zacarias, que era sacerdote do templo, a Simeão, o que abençoou Jesus, a Ana, a profetisa, e em Jesus, o Nazareno. O Espírito Santo vem. Em Lucas, capítulo 1, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E mais tarde, em Jerusalém, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, Jesus encaminha o Espírito Santo sobre os apóstolos. Vou enviar-vos o que o meu Pai prometeu. Ficai, porém, na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. No livro de Atos, tudo recomeça com a chegada do Espírito em Pentecostes, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Conforme já havia sido prometido no primeiro capítulo, versículo 8. Mas recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Podemos acrescentar que confins da terra é a capital do Império Romano, Roma. De fato, Lucas dá por encerrada sua obra quando mostra Paulo dando testemunho de Jesus no coração do Império. Outro tema importante nesta amarra entre os livros do Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos é o tema do testemunho. O testemunho está em grande parte condensado nos discursos de Pedro, até o capítulo 12, e no discurso de Paulo, nos capítulos 13 ao 28. Vejamos a seguir alguns episódios que aparecem no Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Vejamos no quadro alguns testemunhos de episódios que são narrados no Evangelho de Lucas e aparecem no livro dos Atos, que vale a pena a leitura dos textos na Sagrada Escritura para este entendimento. Assim podemos ver a questão do episódio do oficial romano, da ressurreição de uma menina, a questão da transfiguração, da tempestade acalmada, o começo de uma grande viagem, a linguagem irresistível e ambos os apóstolos de Jesus diante das autoridades, o perdão dos inimigos e a Páscoa de Jesus e de Pedro. Às vezes, há pequenos detalhes que são descobertos somente após atentas leituras. Daí recomendo a leitura dos textos citados sobre a veste milagrosa de Jesus, a sombra milagrosa de Pedro e os lenços e aventais milagrosos de Paulo, fortalecendo assim a unidade entre o Evangelho e Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos cobre mais ou menos um período de 30 anos de história. Os primeiros anos da era cristã, aproximadamente do ano 30 ao ano 60. História esta que tem a finalidade de educar o povo na fé e mostrar Deus agindo na história.